Então eu convido todos e todas para a gente abrir a Bíblia em Mateus 11, o 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós em breve teremos conosco aqui, melhor, já está conosco, mas em breve nós poderemos ver e tocar, né? A Giovana. Hoje ela está ali num invólucro, né, maternal ali, no lugar assim super confortável e tranquilo, né? Hoje todos nós nos alegramos porque é o momento disso. E quando ela estiver aqui, irmãos, já ao vivo e a cores, no dia que ela começar a engatinhar, né? Eu tenho certeza que vai ser motivo de muita alegria, principalmente para a vida dos pais. E quando começar a dar os primeiros passinhos, de igual forma, hoje a gente está vendo o Theo aqui, anda um pouco esse meio parecendo um robozinho, mas já corre inclusive. Agora, imagina uma criança, já não uma criança de uns 11, 12 anos, falando assim, papá, engatinhando, e tendo que alguém colocar comida na boquinha dela. É óbvio que os pais vão cuidar com todo carinho e afeto. Então, o que em um determinado momento é motivo de muita alegria, se chegar numa determinada época, aquilo ali não desenvolver, alguma coisa errada está acontecendo. Sim ou não? Na nossa vida cristã também acontece isso, irmãos. Precisa haver um crescimento, precisa haver uma evolução no sentido assim de maturidade. Quando a gente fala em sensualidade, a gente remete a quê? A área sexual, né? Mas sensualidade não está ligado diretamente com a área sexual. Sensualidade está ligado com sentimento. O que diferencia a criança da pessoa madura é como que ela lida com sentimentos. E hoje fica muito claro isso. O Theo, ele quer subir ali. Ele não quer saber se está na hora do louvor, se pode, se não pode. Eu quero. Então, com base no sentimento dele, ele age. Já uma pessoa adulta, o Deivinho pode até falar assim, não, eu estou a fim de subir ali. Mas eles vão pensar, não, agora não, está na hora do louvor. Assim que terminar a reunião, eu vou subir lá, porque eu quero subir ali. O que diferencia o adulto da criança é como que ele lida com sentimentos. E sensualidade está ligada com sentimento, não com sexualidade, com sexo. A Bíblia, ela traz para a gente, pelo menos, tem mais de duas, mas pelo menos duas palavras quando ela vai falar sobre filhos. Ruios é um filho maduro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu ruios, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente abre a Bíblia lá em João 2, 1, fala assim, como é que começa lá? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis,
Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse filhinhos já não é ruios, é técnos. Técnos é um filho, é um filhinho mesmo, é uma criança. E a gente precisa pensar sobre isso, irmãos. Espera aí, como que eu estou aí na fila do pão? E aí, irmãos, não é a idade cronológica, né, que vai determinar se eu sou técnos ou ruios. Não é o tempo que eu estou vivendo aqui em comunhão com a igreja que vai determinar se eu sou técnos ou ruios. Na verdade, o que vai determinar é a minha ação diante do sentimento. É como que eu vou agir, se eu vou agir de acordo com a minha vontade ou aquilo que o Senhor quer. E esses 3 versículos que eu separei aqui, foi os versículos que eu meditei hoje, eles falam exatamente nessa progressão. O primeiro está em Mateus 11, 28, que a gente leu. O segundo está em Mateus 4, 19. E o terceiro está em Mateuzinho hoje está matando a pau. E Mateus 28, 20. Aqui em Mateus 11, 28, aqui na King James, na versão, está escrito assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. É interessante que em todos esses 3 versículos, esse verbo está diretamente ligado com o evangelho sendo proclamado assim, mas em cada um desses tempos verbais aqui, a gente vai ver um efeito diferente. Vamos pensar que nós somos o público-alvo desse versículo, de todos esses versículos. Imagine você como a pessoa para a qual está escrito esse texto aqui. Imagine você antes de conhecer o Senhor Jesus, e aí Jesus vira para você e fala: venha a mim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O efeito da palavra aqui é exatamente esse: alguém que está precisando encontrar descanso no Senhor, e o Senhor está chamando ele: não, venha a mim. Você quer descanso? Venha a mim. E é interessante que esse texto aqui, Jesus está comparando para assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A King James fala assim: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Esse negócio de saída de praia chama canga de mulher? É canga, né? Mas não é essa canga não, tá? Pensou? Jesus fala: tomai sobre o vosso lugar em minha canga. Não, mas não é isso. Hã? O Claudimiro querendo pagar que é da roça, mas não é. Deve ter visto em algum desenho. Mas a canga, tomai sobre vós o meu jugo. O que o pessoal fazia, irmãos? Eles pegavam a junta de boi, pegavam 2 bois. Não sei se vocês já viram isso. Uma peça de madeira que tem lugar para você prender um boi aqui no pescoço, no outro boi. Aí, irmão Francisco, sim. Aldemir é Nutella. Irmão Francisco já é raiz, aí sim. E quando eles queriam treinar um boi mais novo, um boi que não sabia sair retinho ali para arar a terra, eles pegavam um boi mais experiente, colocavam o boi mais experiente pegava não, faz isso ainda, né? E pega o menos experiente e põe ali na canga junto com aquele mais experiente. E o menos experiente vai caminhar com aquele que é mais experiente e ele vai aprender a fazer o serviço corretamente. E Jesus vira, já que nós somos o público desse versículo, ele vira: tomai sobre vós a minha canga, vem comigo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração.
Nós precisamos aprender com o Senhor, irmãos. Se nós queremos ser semelhante a Jesus, a gente precisa aprender com Ele. A gente não fala aqui dioturnamente que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus, semelhantes a Jesus. Qual que é a maneira de eu ser igual a Jesus? Aprendendo com Ele a ser manso e humilde de coração. E assim achareis descanso para a vossa alma. Tem um outro versículo de apoio aqui, ainda para essa primeira situação. Em Mateus 7,37, Jesus fala assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, em alta voz: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Jesus vira para aquela pessoa que está cansada, sobrecarregada, e fala assim: vinde a mim. Eu queria que a gente prestasse atenção nesses tempos verbais. Jesus virando para você, meu irmão, e falando assim: pode vir, vem até a mim. E aí, nós vamos para o segundo momento desse tempo verbal. Mateus capítulo 4, versículo 19. Então disse-lhes Jesus: o quê? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o 20 fala: eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Deu para a gente perceber alguma diferença de um tempo para o outro? Primeiro, Jesus está assim: vinde a mim. Só que Jesus, Ele não quer eu e você parado na mesma situação que a gente começou. O Senhor não quer: vinde a mim, né? E eu estou começando a minha caminhada, e eu vou engatinhando, e eu estou caindo, e eu estou falando papá, e tem que colocar comida na minha boca, porque eu estou começando e tem que ser assim. Mas chega um momento que Jesus vira e fala assim: esse vinde após mim seria o mesmo que ele fala assim: venham comigo, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham comigo. Primeiro, vinde a mim. Agora, vem comigo, que eu vou fazer você um pescador de homem. Está dando para perceber esse primeiro momento para esse segundo, irmãos? Eu peguei um versículo de apoio aqui também, em Lucas 4:59. Está escrito assim: entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me, ou seja, vem comigo. Né? Na nossa gíria lá a gente falava, Jesus falando com o cara: cola comigo, cara, cola comigo que você vai passar de ano. Versículo 59 de Lucas 9: entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permita-me primeiramente sepultar os meus pais. Todavia insistiu Jesus: deixe os mortos sepultarem os seus mortos, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Novamente esse verbo ir, associado à proclamação do Evangelho. Mas não é agora eu como o efeito do Evangelho na minha vida. Agora não é eu
passivamente recebendo do Evangelho. Não. Agora eu estou com meu parceiro Jesus. E Jesus virando para mim e falando: venha comigo, vinde após mim. Agora já não é assim mais não, irmãos. Agora, ou é assim, ou então assim, ó, vem comigo. E eu vou fazer você pescador de homem. Será que essa realidade, na sua vida, será que isso tem sido percebido na sua vida? Será que na hora que você olha para o lado, eu digo aí de modo figurado, na hora que você olha para o seu lado, você consegue olhar alguém que é você que está pescando essa pessoa? Eu não estou falando de forma genérica não, irmãos. Eu estou falando alguém mesmo, alguém de verdade, que tem CPF, que tem alguém, que você tem nome, que tem sobrenome. Ou será que na hora que eu olho para o meu lado, eu não vejo ninguém? Qual que é o efeito da palavra de Jesus sobre a minha vida? Será que eu tenho vivido até hoje, depois de 1, 2, 3, 10 anos servindo ao Senhor? Eu tenho vivido essa experiência, vinde após mim. Eu só venho para trazer, eu só vou ao Senhor para levar minha demanda. E amém, eu tenho que levar a Ele mesmo. Eu não tenho outra pessoa para levar a minha demanda. Segunda-feira o Senhor falou comigo de uma maneira tão especial, irmão. Passei o dia inteiro matando leão. E à noite teve o culto na casa do Claudinho, do Claudimiro. Irmãos, que maravilha. Quantas crianças? Umas 20? Que maravilha. E teve uma hora que uma mocinha cantou assim, uma música. Foge um pouco, estou até do estilo de música que eu ligo para ouvir. Mas na hora que a menina cantou, ela falou assim: olha, fique tranquilo. Sabe qual música eu quero dizer? Fique tranquilo, a ordem é descansar. A ordem é confiar. Eu tenho que levar minha demanda para o Senhor mesmo. Mas onde que está esse segundo momento aqui na sua vida, irmão? Não que isso seja, porque você pode proclamar o Evangelho no seu serviço, a pessoa pode aceitar Jesus como Senhor, lá longe, ir reunir em outro lugar, e a obra ela é do Senhor, ela não é de um local. Mas um lugar interessante para você começar a ter essa experiência é esse lugar aqui. É esse lugar. A gente faz parte, eu tenho pedido isso. A vontade que a reunião de domingo seja toda evangelística. Por isso que ela não pode ser evangelástica, né? Vai ter situação, querido, que você vai saber chegar, abrir a palavra, falar sobre o Senhor. Mas eu não sei. Sabe o que me lembra? Me lembra uma mocinha que foi levada como escrava para a Síria. E ela foi trabalhar na casa de um general. Era uma mocinha. Aquele general todo imponente. Na hora que ele tirava a roupa lá, talvez aquela mocinha que lavava e via aquelas feridas naquela roupa e sabia que aquele general, ele tinha uma doença que na época, hoje a hanseníase ou a lepra é uma doença muito simples de ser tratada, mas naquela época não, era incurável. Aquela mocinha, ela não tinha a experiência
de chegar, meu patrão, vem cá, deixa eu orar para o senhor que você vai ficar curado. Mas sabe o que ela falou, irmãos? Ela virou e falou assim: aqui, posso falar para o senhor uma coisa? Lá na minha terra, tem um profeta lá. E se ele orar para o senhor, você vai ficar curado. E aquele general, pô, e aí? E através de uma mocinha, ele teve lá com o profeta e ele foi curado. Talvez a minha experiência ainda não é o suficiente para eu chegar a argumentar. Talvez a pessoa me fazer uma pergunta e eu não vou saber responder. Mas vou poder falar assim: olha, lá onde eu estou reunindo, e chamar a pessoa. Primeiro a gente vê isso aqui, olha, vinde. Depois a gente vê, venha comigo. E aí a gente vê nessa progressão da caminhada. Chegou o momento que Jesus vira para os discípulos. Está lá em Mateus capítulo 28, o versículo 19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Quando eu leio essa versão aqui, a King James, na verdade, é até uma Bíblia, ela já está com ela ali. Esse texto fala assim: para a gente fazer discípulo, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensiná-los a obedecer tudo que Jesus ensinou. Na versão, a revista atualizada, que fala assim: e eis que estou convosco, essa aqui, ela fala assim: e assim eu estarei permanentemente convosco. Sabe o que isso dá a entender para a gente, irmãos? Isso é tão sério, que se a gente não fizer isso, Jesus não vai estar permanentemente conosco. Não vai. Ah, mas ele não é onipresente? Não, então ele vai estar. Mas quando está falando aqui de estar, não é a presença, porque ele é onipresente. Mas aqui está falando da manifestação de Jesus. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Nós não temos experimentado algo diferente do Senhor. Nós não temos experimentado uma manifestação mais envolvente do Espírito Santo. É porque nós não estamos atentos para isso aqui que a Bíblia está falando. Ide. Esse ide aqui, ele não está no imperativo. Embora no nosso português aqui coloca como se estivesse. Existe um tempo verbal que chama gerúndio. Nome esquisito, né? Gerúndio. Ou no inglês é o present continuous, né? O que é o gerúndio? Quando a gente usa esse tempo assim, não, o que eu estou fazendo agora? Eu estou lendo, eu estou fazendo, eu estou dormindo. Tudo que termina com os verbos que terminam com N e DO é esse tempo. E por que é importante eu explicar isso? Porque é
é esse movimento de continuidade. Porque se eu falar assim, ide é a ordem, o que tem que acontecer comigo? Eu tenho que estar fazendo qualquer outra coisa, parar de fazer o que eu estou fazendo, para cumprir a ordem, para ir. Só, se a gente olhar no grego, não está ide, está indo. E isso é muito importante, irmãos. Porque esse indo, eu vou fazer a pergunta, indo para onde? Indo para onde? Indo para onde você estiver indo. Indo fazer o que você estiver fazendo. Esse indo fazer discípulos, essa que é a maneira correta da gente ler. O versículo 18 começa: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, indo fazei discípulos. Indo onde? Onde você está indo? Ah não, estou indo trabalhar. Então, indo trabalhar, fazei discípulos. Ah não, estou indo ali no supermercado. Indo no supermercado, fazei discípulos. Não é você parar algo, não, agora eu vou fazer. Não, irmãos. Fazer discípulo é o estilo de vida que Deus quer que nós tenhamos. Então, eu vejo Jesus amadurecendo os discípulos. Jesus amadurecendo, chegando primeiro e falando assim: você está cansado, sobrecarregado? Vem em mim, vem. Eu imagina essa cena, irmãos. Jesus ali agachado, igual a gente faz com o neném. Vem. E a pessoa foi, e Jesus pegou no colo, e deu descanso, deu alívio. E aí, o colo quentinho, gostoso, não é o nosso lugar de descanso. Chega um momento, Jesus falando assim: não, agora, com você agora, mudou o discurso. Agora venha comigo, eu vou te ensinar. Isso que eu fiz com você, eu vou te ensinar a fazer com o outro. E chegou um momento que Jesus falou assim: aprendeu? Sabe como é que faz? Agora vai. A emancipação, irmãos. E o Senhor quer que todos nós, o Senhor não quer que você seja um tecnos o resto da sua vida. O Senhor quer que você seja ruios, filhos maduros. E a gente precisa respeitar o tempo de cada um. Mas nós não podemos, irmãos, acomodar. Não podemos. Pode ir para a sua casa hoje orar e falar: meu Deus, revela no meu coração quem que é essa pessoa. Eu vou começar com quem? E já começa a orar. E já começa a pedir a Deus, irmãos. E aí, a função é... Você sabe por que às vezes nenhum de nós funciona certo? É porque estamos cada um de nós fazendo aquilo que o Senhor não falou para a gente fazer. Quando nós vamos lá para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia fala assim: porque Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que Jesus concedeu isso à igreja? Para que Jesus concedeu essas pessoas para a igreja? Para que Deus deu pastor para a igreja? Para quê? Alguém vai dizer: não, para edificar a igreja. Não é.
A função do pastor, irmãos, é dar condição para que cada um edifique a igreja. A função do pastor é dar condição para que cada irmão exerça o ministério que ele foi chamado a fazer. E aí eu vou perguntar, qual que é o ministério que o Senhor deu para todos nós? Todos nós precisamos desempenhar duas coisas no corpo. A primeira é edificar um ao outro. É edificar nas juntas e ligamentos, como diz lá em 4:15 de Efésios. E a segunda coisa é ser uma testemunha proclamadora, é de proclamar o Evangelho. Nós precisamos entender, irmãos, esses 3 sinais de Jesus. A gente precisa entender isso. E a gente, quando começar a caminhar com alguém, a gente precisa fazer a mesma coisa. Ah, chegou, está novinho convertido? É aqui, ó. Ah, não, mas eu errei de novo. Não, vamos caminhar. E depois, você vê que a pessoa já está caminhando, já tem um tempo ali, agora vem cá. Eu vou te ensinar como é que faz. Agora eu vou caminhar ensinando. E vai chegar um ponto que você vai falar assim, entendeu? Agora vai e faz o mesmo que eu estou fazendo. E eu queria encerrar no livro de 1 Timóteo. Irmãos, 2 Timóteo capítulo 2. Olha aqui, se esse versículo entrar, irmãos, como revelação, hoje aqui nós somos, sei lá, umas 20 pessoas, mas se esse versículo entrar como revelação no coração de 5 pessoas aqui, nós seremos, em muito pouco tempo, uma multidão de discípulos. Presta atenção que legal tá aqui. 2 Timóteo, eu falei primeiro, né, mas é segunda. 2 Timóteo capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1 e o 2. E Paulinho aqui falando para Timóteo, ele fala assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te. E esse filho aqui, embora eu não pesquisei, mas pelo contexto isso é ruios. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Entenderam? Para ficar mais fácil para a gente entender, vem aqui 4 pessoas, 4 irmãos e irmãs. Sabe que aqui, vem para cá, fica aqui. Fica aqui. Esse aqui é Paulo. Esse aqui é Timóteo. Esse aqui, esse aqui, o que o texto está falando aqui, homens fiéis, mas na verdade é mulher. E esse aqui, outros. Sabe o que Paulo está falando? Paulo, coloca a mão aqui no ombro do Timóteo, ele está falando assim: Timóteo, o que da minha parte você ouviu, diante de muitas testemunhas, isto mesmo, olha, o que eu estou passando para você,
Isto mesmo eu quero que você transmite a homens fiéis, para que esses transmitam a outros. Oh, irmãos, minimamente, o que o Senhor quer da minha vida e da sua vida, é que o Deivinho aqui, ele consiga enxergar, pelo menos, a terceira geração dele. É isso que Paulinho está falando aqui. Cuide para que isso que você está falando aqui, cuide para ver se é isso que o irmão Francisco está falando com a Mara, e se é isso que a Mara está falando para o Geraldo. Só que na hora que o irmão Francisco lê esse texto, vai ter que ter mais uma pessoa ali. Na hora que a Mara lê esse texto, além desse, vai ter que ter esse aqui. Na hora que o Geraldo lê esse texto, a partir dele vai ter que ter esse e esse. E aí, irmãos, nós seremos incontáveis. Mas não é incontáveis de membros de igreja. Seremos incontáveis de discípulos. Tem uma diferença clássica. De discípulos. E obrigado, viu? Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos aqui. Irmãos e irmã. Então, que o Senhor Jesus fale. Que o Espírito Santo, irmãos, pegue essa semente aí que foi semeada, e que seu coração seja essa boa terra, e que esteja no momento de receber isso. Eu sei que talvez alguém recebeu isso como uma mensagem. Eu tinha um colega que ele falava assim: hoje eu preguei, foi igual uma espada de 2 gumes. Eu falei: como é que foi? Chata e comprida. Foi lá em frente dessa casa. Então, para muitos, essa palavra foi uma espada de 2 gumes, chata e comprida. Né? Para alguns, que interessante, eu nunca tinha percebido nesses 3 tempos verbais. Né? Mas eu espero, irmãos, que para alguns, eu queria que fosse para todos. Sabe? Mas eu espero que para alguns isso seja uma revelação. É só se for revelação que você vai para sua casa hoje com a pulga atrás da orelha. Só se for. E quando você chegar e falar assim: meu Deus, cadê o meu discípulo? Cadê a minha discípula? Porque na verdade não é meu, todos são do Senhor. Todos são do Senhor. Mas muitas vezes a gente fala assim: não é meu não, é do Senhor. Parece que é uma maneira de eu não me responsabilizar por isso aí. Então que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas.